meu ex-sócio e amigos de longa data, Anacleto e Wanda. Estamos adentrando aqui o vosso lar para dar continuidade a um trabalho que eu e o Gilmar nos propomos para restaurar a memória de Álvares Machado e ninguém melhor do que vocês, pelo seu pioneirismo, pelo passado histórico e mesmo pelo presente, já que pelos seus méritos você foi indicado para presidir a instalação do museu em Álvares Machado, para enriquecer esse nosso trabalho. Senhor Anacleto, eu solicitaria de início que você desse um depoimento, iniciando pela sua vinda a Álvares Machado. Bem, caro sócio, como você disse, a minha vinda deu-se em consequência de meus pais, meu pai e minha mãe, pois eu nasci em Itapira, Lindóia, na Mogiana, e naquele tempo, aquela região, com as fazendas que dominavam o trabalho, as três raças que existiam e que preponderaram o progresso do Estado de São Paulo, essas três raças, a italiana, a espanhola e a portuguesa, depois de trabalhar muito tempo naquelas fazendas, e como você sabe que essas três raças são econômicas, e queriam um trabalho não mais escravo naquelas fazendas, queriam buscar o seu futuro. E o oeste de São Paulo era o lugar preponderante para que essas três raças procurassem o seu futuro. E, por volta de 1916, 1918, quando o fundador de Álvares Machado, Manuel Francisco de Oliveira, aqui aportou, junto com o fundador, vieram também essas três raças, a espanhola, a portuguesa e a italiana, e se localizaram aqui no oeste de São Paulo, principalmente, o que nos toca dizer, aqui em Álvares Machado. Tem também junto a colônia sírio-libanesa e, logo em seguida, a japonesa. E Álvares Machado começou a existir na sua fundação por volta de 1920, e meu pai nos trouxe para cá, junto com outras famílias, porque o tio também já estava aqui, na década de 30. E Álvares Machado já era aquela vila em desenvolvimento. A nossa agricultura muito avançada, graças ao trabalho dessas três raças que se localizaram na agricultura. E Álvares Machado, quando aqui vim, eu era garoto, quando aqui viemos, Álvares Machado era um grande celeiro agrícola do estado de São Paulo. Pois nós produzíamos aqui, na década de 30, 40, 50, nós produzimos aqui 700 a 800 arrobas de algodão por alqueire sem adubo. E você sabe, você é entendedor do assunto, hoje um lavrador, para arrancar 200 alqueires de algodão num alqueire de terra, precisa adubar, inseticida, enfim. Hoje investimento, né? Isso. Aquele tempo, nós colhíamos aqui, os nossos pais colhiam aqui 700, 800, até 900 arrobas de algodão num alqueire de terra. Era uma mudança. Tínhamos aqui, já na década de 30, 3 usinas algodoeiras. A Samba, que você se recorda, você era mocinho como eu, a Samba, a Cleito, Anderson Cleito, a Volcar, e outras firmas que compravam. E nós éramos, então, um grande celeiro de algodão. Muito bem. Quer dizer que já tomamos conhecimento da sua vinda para Álvares Machado. E mais ainda, não interferindo na sua pergunta, de 1939 a 45, Álvares Machado foi o maior produtor de hortelã do Brasil.
porque os americanos precisavam desse produto na guerra, e nós fomos o maior produtor. Tínhamos aqui em Álvares Machado a segunda maior usina de hortelã, de destilação do óleo de hortelã do mundo, pois a primeira encontrava-se na China. Era a Brasmentol aqui, não foi também? Isso. Depois a guerra acabou e esse produto desapareceu do interesse americano. Muito bem. Agora nós queremos saber de você a sua participação na política de Álvares Machado, o seu início. Bom, o meu início, a minha participação na política de Álvares Machado foi também consequência da amizade que tive com você. Pois você nos arrumou uma sociedade na gráfica que adquirimos em Álvares Machado, que eu tinha um pouco de receio, porque eu sou sempre meio tímido, e você já é mais aquele filho de italiano que tem mais coragem, e até hoje você é um empreendedor. Você disse: Anacleto, nós vamos comprar a gráfica que estão vendendo aqui, a única, pequena gráfica. Certo. E você me levou a ser o seu sócio. E como seu sócio, nós tivemos que fazer um jornal à cidade, que era a continuação do nosso jornal de Jurandir Pacini, que foi o fundador. E de maneiras que eu entrei na política através do jornal. Ótimo. E a sua participação na política? Mais tarde, me candidatei à Câmara Municipal, né, com a vinda da democracia que foi instaurada aqui no país. Veio depois o primeiro prefeito, eleito pelo povo, Dr. Milton, e mais tarde vieram outros candidatos, Biro Mazzoli e depois Arthur Buig. E em 1968 eu me candidatei vereador à Câmara Municipal de Álvares Machado. E daí por diante tive 3 participações em 3 legislaturas, e uma delas, a 4ª vez, como vice-prefeito de Álvares Machado. Depois saí da política, porque deixei que a política fosse tomada pelos que vinham. Não? E eu saí da política sem queixa, sem mágoa, porque nunca perdi, sempre fui um vencedor. Mas além dessa participação sua na política, parece que em sociedades também você deu também um pouco da sua vida. Fala sobre isso daí também. Eu fui presidente da Câmara, eu fui presidente do hospital, eu e a Wanda, que assumimos o hospital, o prédio inacabado, e quando nós deixamos a presidência a primeira vez, já deixamos o prédio funcionando. Veja bem, você tem um raciocínio rápido e perfeito e fácil de ser compreendido. Se eu com a Wanda, nós pegamos a presidência da Santa Casa, inacabado, prédio inacabado, acabamos com algumas dificuldades que tinha ainda o prédio, com alguns defeitos de porta, 80 centímetros, a engenharia exigia 1,10 m, o centro cirúrgico também tinha algumas deficiências. E nós, na nossa política, com a Abreu Sodré, com Laudo Natel, nós aproveitamos a época e exploramos toda aquela situação, nosso prestígio político, e a nossa campanha também, com dificuldade, porque não tínhamos clube. E a nossa campanha, eu e a Wanda e os nossos amigos, né, nós conseguimos entrar num prédio inacabado, fruto de outros presidentes, e nós deixamos a presidência a primeira vez com o hospital já funcionando. E depois voltamos mais tarde, novamente reeleito mais tarde, a continuar o nosso trabalho. E aí tivemos épocas que nos deixa muita lembrança, né, Wanda? Como a inauguração da Santa Casa, né? Que você tem alguma coisa para contar sobre nós? Eu gostaria também de falar sobre a nossa inauguração da Santa Casa, que foi uma dificuldade muito grande a gente ter essa Santa Casa olhando de perto. Então, eu acho assim que foi um esforço muito grande meu e do Anacleto, porque nós pegamos a Santa Casa sem paredes até construída e construímos, mandamos construir, fizemos e inauguramos a Santa Casa. Uma maravilha, porque eu acho assim
quando nós inauguramos, houve uma operação na inauguração da Santa Casa. O primeiro parto. Então, no dia da inauguração. Então eu gostaria, até pensando bem, encontrar essa criança se possível. Se possível. Encontrar essa criança que nasceu aquele dia. Eu queria abraçá-lo e desejar com lágrimas nos olhos, desejar uma felicidade muito grande. Pois é, dona Wanda, então, vendo a sua emoção no momento, eu quero participar então disso daí, e vou prometer à senhora então que eu vou envidar todos os esforços para que a senhora tenha essa alegria que a senhora está desejando. Vou me empenhar, que eu jamais tomei conhecimento dessa parte de sua vida. Mas já que é assim, eu prometo que eu irei envidar todos os esforços para que a senhora tenha realizado esse seu desejo. Obrigada. Anacleto, e com referências assim, me fala da política de antigamente aqui, de Mendonça, a política, Dr. Oscar. Bom, nós começamos a política, não essa política de hoje partidária. Nós começamos a política aqui em Álvares Machado, no que diz respeito à minha pessoa, e que você também faz parte desse passado, quando nós brigávamos aqui, tínhamos dois partidos. Dois partidos que não eram dois partidos políticos, dois partidos contrários. Vamos dizer assim, o partido do Dr. Oscar Figueiredo e Silva e sua turma, e o partido do Dr. Milton de Almeida Castro e sua turma. Eu pertencia ao partido do Dr. Milton e você também. Certo. Então aqui nós não fazemos política como se faz hoje, que a política hoje é mais blanda. Acabou o pleito, acabou tudo, depois a política se alterna. Aquele tempo não. Nós brigávamos por quê? Nem nós não sabíamos contar por que brigávamos. Nós nos odiávamos, era um bando do lado de cá e outro bando do lado de lá, e nós nos atirávamos. É isso mesmo, Gilmar. Isso era através de... É isso que o Gilmar queria ouvir de você. E quais eram as nossas armas? As armas nossas eram o futebol. O futebol é o nosso futebol, o nosso time de futebol, Esporte Clube Bandeirante, inventado pelo Dr. Mito e Pascoal Frasca, e nós atrás do nosso time, e o Paulista Futebol Clube atrás, o Dr. Oscar com o Paulista Futebol Clube, Fuad Maluga. Era uma rivalidade. Era uma rivalidade. E o futebol em Álvares, na região, naquele tempo na região, era muito, muito importante. Times grandes, a Associação de São Doença, a Fada de Santa Anastácia, Álvares Machado, Prudente não tinha futebol, era Álvares Machado do centro futebolista. Nós trazíamos aqui time de Assis, a Ferroviária de Assis, a Ferroviária de Botucatu, a Avareense, a de Piraju. Nós tínhamos um time de futebol que, quando chegava o tempo do derby, nós íamos enfrentar o Paulista. O Paulista é um time mais amadurecido, mais inteiro. E nós perdemos o derby. Acontece que nós descobrimos, nossa turma descobriu, que o João do Pito, um jogador do Paulista, não estava legalizado. Eles ganharam o futebol e nós ficamos com o título, porque nós anulamos a partida deles. E ficamos. Mas nós, tomaram o nosso campo. Tomaram o nosso campo e nós fomos fazer disputar o campeonato regional. Mas nós passávamos uma humilhação, porque o nosso time era um time de futebol inventado, chamado Poeira, e nós não tínhamos arquibancada. E o Paulista era todo granfino, tinha a sua arquibancada. O que fez, alguém da nossa turma mandou tacar fogo. Meteu fogo que nem prego não sobrou. E aquilo era alegria nossa. Era chumbo para lá e chumbo para cá. Bem, depois veio o fim da guerra, e veio a democracia, e veio a derrubada da ditadura. E o Dr. Oscar foi eleito pelo interventor de então, Dr. Fernando Costa, o prefeito de Álvares Machado, como interventor, como prefeito de Álvares Machado, nomeado pelo interventor. Isso a partir de novembro, quando houve a emancipação política, que nós ficamos independentes de por dentro. Dr. Oscar ficou prefeito até 1947, quando foi eleito Ademar de Barros. Ademar de Barros exonerou o Dr. Oscar e nomeou Mendonça, o Nove Mendonça, que era da Alfredo Marconi, que pertencia ao Álvares Machado. O Mendonça era amigo do Dr. Milton.
E depois, então, em 1900, o doutor Oscar, o doutor Ademar de Barros se elegeu governador democraticamente pelo voto popular em 47 e nomeou o doutor Mendonça, repetindo. Doutor Mendonça, amigo do doutor Milton, apoiou o doutor Milton para prefeito em 48, em fim de 47, e nós vencemos o pleito e elegemos o doutor Milton Pinto da Mesa Castro, o doutor Milton Pinto da Mesa Castro, prefeito de Álvares Machado, que governou até 51. Depois veio o Miro. Novamente doutor Milton, depois doutor Miro, Súnica. Aí, essa prefeitada que nós já conhecemos. Verdade. E você foi sempre aquele elemento que comigo nós fazíamos naquela época. Álvares Machado tinha uma política tão rival. A política não era só em Álvares Machado. O povo ainda não estava acostumado àqueles embates. Alfredo Marconi também foi assim, Prudente era assim, enfim, por todo o Brasil, o povo ainda não estava democratizado. E nós fazíamos, naquela Coreia, que era Álvares Machado, naquelas lutas, acirrada, nós dois fazíamos jornal quente, né? Verdade. Que nós não sabíamos Foi fazer. até 1964. 64. Aí nós deixamos para frente não tivemos mais. Você não teve, porque eu nessas alturas. Aí veio a tecnologia. Não tivemos o apoio da administração daquela época. Deixamos de jornal, circular o jornal. Como está coincidindo hoje com o dia dos finados da colônia japonesa, eu gostaria que você comentasse também sobre a colônia japonesa em Álvares Machado. A colônia japonesa, citei aqui quatro raças que vieram para cá. A italiana, a portuguesa, a espanhola e a sírio-libanesa. Né? E os brasileiros, naquele tempo, eram mais as raças que dominavam a nossa população. Mas uma colônia preponderante entre todas, não desfazendo as demais, o progresso de Álvares Machado deve muito à colônia japonesa, afeita à agricultura e ao comércio. E nós devemos, sim, à colônia japonesa o grande progresso de nosso município. Digo município porque a cidade se beneficiou com a vinda dessa raça e a lavoura também. Né? E eu participei muito da vida dos japoneses. Eu vim de Itapira, criança, uma molecota. Até outro, hein? É bom esperar um pouco. Espera esse que ser desgraçado também vai ter. Então, Anacleto, nos conta então. Eu tenho conhecimento, você deve ter conhecimento melhor ainda, sobre aquela rivalidade, aquela acirrada, a rivalidade que existia entre as duas facções aqui em Álvares Machado, que chegava ao ponto de interferir na própria família. Interferia sim, interferia bastante. Eu conheço casos aí, que são vários, e para encurtar a história, eu mesmo falo de cátedra, porque eu comecei a namorar a minha mulher, que veio de Avaré, cunhada de um jogador de futebol que jogava no Paulista Futebol Clube. E a minha hoje mulher veio passar uns dias com a irmã e nós começamos a namorar. Esse meu cunhado hoje, meu cunhado, ele era do Paulista Futebol Clube, portanto do Dr. Oscar Figueiredo e Silva. E montaram para ele uma sapataria, depois um bar, tudo ajudado pelo futebol. E eu era do Esporte Clube Bandeirante, como você, né? Ao lado do Tormil. Então, naquela pauleira, eu tinha que buscar a minha futura noiva no bar, do que ninguém. Parou. E eu então tinha que, para namorar, eu tinha que à noitinha ir buscar minha namorada no bar, né? Ali no restaurante do Gordinho, que era do Paulista Futebol, sob os olhos dos meus amigos, dos meus chefes políticos, doutor Milton, e eu sofria aquela reação. O doutor Milton já dizia para mim, você já ficou do contra? Eu tinha que dar satisfação dos meus passos, né? E aquilo não era revoltante, mas aquilo implicava a gente, né? E isso aí era o costume, era o clima da cidade.
verdade. Havia uma divisora de água, né? Não se tomava café naquele bar porque era da coligação. Era verdade. Não se tomava um café naquele bar porque era do PSP. Mas nem podia se namorar, no caso, não né? podia. Havia rejeição mesmo. Era um clima acirrado. Entendeu? É verdade. Né? Essa era a política de Álvares Machado. Né? E depois veio, como disse para você, a democracia. E aí, então, veio as disputas eleitorais, aí foi ablandando aos poucos o ambiente. Mas demorou sim, nós tivemos. E nós temos agora aí, depois vieram outros fatos políticos, e por isso que hoje, Alcide, que você sabe, a necessidade de nós construirmos o museu em Álvares Machado. Porque a história de Álvares Machado está acéfala. Não tem nada registrado e é preciso reviver esse passado. Esse passado. Né? Se me perguntarem quais são os homens que fizeram história em Álvares Machado, eu nem não me arriscaria dizer nomes, porque iríamos cometer omissão, né? De maneira que é preciso que se faça... de pessoas que nem residem mais aqui, né? Nem estão aqui, mas que colaboraram muito, né? Que vivem no ostracismo. É verdade. E conta então das nossas filhas e da nossa vida maravilhosa. Se me disserem se eu sou um machadense satisfeito, sou um machadense satisfeito. Não pelo que tenho, porque o riquinho aqui é o Alcides, né? Muito grato, doutora. Mas, graças ao Alcides, com a sua sociedade, sou proprietário de uma gráfica e sou chefe de uma família. Isso me orgulha muito, sou chefe de uma família que tive 2 filhas, hoje bem casadas. Uma mora em Presidente Prudente, professora, mulher de um professor de faculdade também, a outra está em Campo Grande, Niramei, que é mulher do gerente do Banco do Brasil, ela é em Campo Grande, netos maravilhosos. Tem um neto nos Estados Unidos que levaram embora Alcide, levaram embora o meu neto. Teve uma nota em primeiro lugar na USP como médico, né? E depois a melhor nota para residente, e levaram meu neto embora. Hoje mora em Hanoi, lá perto de Boston. E são homens satisfeitos. O que você me diz agora sobre a parte de recriação de Álvares Machado, comparando com o passado? Hoje bem melhor. Hoje bem melhor porque nós temos clube. Só que está faltando, sabe que, uma sociedade mais ativa. Uma sociedade mais ativa. Porque no nosso tempo, sem clube, nós fazíamos aqueles bailes animados, carnavais animados. A nossa sociedade participava, ia aos bailes. E hoje nós temos uma sociedade, não sei se é o tempo, uma sociedade mais acomodada. E a nossa diversão, no que diz respeito ao clube, ficou mais para a mocidade. E a mocidade fica sempre necessitando do incentivo. Eu tenho a impressão que antigamente era mais animado. Se bem que hoje mais recursos, né? Pelo clube que nós temos. Né? Muito bem. A dona Wanda, além daquele trabalho prestigioso que ela fez para a Santa Casa, a senhora também colaborou muito para as associações aqui de Álvares Machado, nessas campanhas de Natal, né? De verdade. Porque naquele tempo a gente fazia tudo com sacrifício, porque nós não tínhamos clube. Nós tínhamos que construir o clube, fizemos vários carnavais, com clubes arrumados dos nossos sacrifícios, e nossos carnavais fazia fila de dobrar os quarteirões, né, e tanta gente que vinha, e fomos felizes nas arrecadações para a Santa Casa e para as crianças de Álvares Machado. E para as crianças de Álvares Machado, o nosso sacrifício para ficar nas portas mandando uma pessoa entrar, outra não podia entrar por causa
da medida da sociedade também. Então mas nós nos sentimos muito felizes porque nossas andanças, nossos sacrifícios valeram a pena. E a gente é orgulhosa por causa disso. A política era mais participativa. A política era mais participativa. Anacleto, já que você falou em política, conta aqui para nós, antigamente, aquele tempo de votações, que existia naquela época da votação que era feita sob pressão. Aquele tempo se votava não como hoje, que é eletrônico. Aquele tempo era o papelzinho dado na mão do eleitor. E o eleitor, a cada passo que dava na rua, tinha uma cédula na mão, porque vinha a pressão do cabo eleitoral, do chefe político, né, dando-lhe uma cédula do seu partido. Até a urna ele era pressionado. Então ia assim, a base do cabresto, a base da pressão, entendeu? E havia sim um certo suborno, entendeu? Porque o eleitor, nem todos aguentam, suportam a pressão. E o time que mais jogava duro levava vantagem. Se bem que o nosso eleitor também naquele tempo, e você se lembra, o nosso eleitor era mais aguerrido, era mais fiel ao chefe. Hoje já não. O eleitor é mais independente. Aquele tempo não. Aquele tempo o eleitor era fiel ao seu chefe. Ele lutava pelo seu chefe. Mesmo perdendo a eleição, ele não virava. Ele continuava eleitor daquele. Hoje não. Já temos um ambiente mais democrático. A eleição já se fere num ambiente mais ameno. Naquele tempo era um ambiente que estimulava mais a política. Eu me sentia mais feliz como candidato, gostaria de ser candidato no tempo do passado, que era o tempo da fidelidade. Ser companheiro, ser fiel, porque hoje o político não sabe que situação ele está, não se sabe, porque o eleitor não se manifesta. Naquele tempo o eleitor se manifestava assim. O eleitor se manifestava. Era mais corajoso, mais companheiro. E o que você acha que está faltando assim para Machado ter um maior desenvolvimento aqui? Eu tenho a impressão que Álvaro Machado sofre a falta de liderança. Nós não temos, eu não quero desfazer os atuais políticos que aí estão. Mas às vezes nós criticamos, damos uma lambada nos políticos do passado, que eram chefetes, que eram chefões, que pressionavam e tal. Mas naquele tempo existia mais comando, existia líderes. A própria Revolução caçou tanta gente que acabou com a liderança do Estado de São Paulo. Nós não temos mais os líderes que comandam uma política. E o que nós vemos hoje candidatos que se apresentam, mas sem aquele incentivo de antigamente, aquele apoio do povo. O candidato se candidata hoje a prefeito e ele está só. Eu vejo hoje aqui, nós estamos em plena campanha. Existe candidato na rua que não tem grupo que o apoie. Ele é o candidato e não foi nem lançado por grupo. Ele se candidatou a prefeito de Álvares Machado. Naquele tempo não, o partido era definido. O partido tinha uma vida, o partido tinha uma casa, o partido tinha um povo e tinha uma direção mais firme. Então havia mais comando. E essa juventude nossa que está chegando, o que você acha que precisa se fazer em prol dessa juventude que está aí? A juventude está tomando consciência assim, né? A gente vê que vai despertando o interesse pela política. Agora, o que é preciso é incentivar essa juventude que participe para que a política tenha um rumo diferente. Porque eu, às vezes, me considero conservacionista, né? Gosto do passado, mas entendo que deve mudar sim, mudar e jogar a política nossa na direção do jovem, porque a juventude sempre traz renovação, e a renovação é importante sim, e traz maiores benefícios para a cidade.
Agora fica liberado ao Gilmar fazer algumas perguntas também ao nosso entrevistado. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o cemitério japonês. Tudo que o senhor sabe. O cemitério japonês é uma dádiva para Álvares Machado. Por que é uma dádiva? Porque é o único município neste país que pode dizer por aí que nós temos um cemitério japonês. E quando nós fomos naquele programa Silvio Santo, que Álvares Machado disputou com o Matão, em benefício, naquele programa Silvio Santo, nós fomos lá disputar com o Matão, e nós trouxemos lá um dinheirinho para a Santa Casa, e naquele programa que nós levamos, o que nós tínhamos, nós levamos a maquete do nosso cemitério. E o próprio animador do programa achou aquilo uma coisa importante de nós termos um cemitério japonês. Levamos aquele jogo do Kendo e o jurado ficou entusiasmado. E nos pergunta, quando a gente vai para fora, cemitério japonês? Sim, o cemitério japonês. No tempo da guerra, os brasileiros tinham o seu cemitério e os japoneses, com maiores liberdades, tinham o seu cemitério. E nós temos lá, que é conservado até hoje, e isto é uma admiração, é uma dádiva, algo importantíssimo que nós temos em nossa cidade e que deve ser conservado. Mas me parece que ele é até patrimônio histórico. Patrimônio histórico, como de fato considera um patrimônio histórico, né? Porque tal é a importância dessa propriedade, desse acontecimento e desse fato existir em Álvares Machado. Vem gente do Japão, nós aqui já recebemos o representante do governo japonês, que vem aqui. E hoje é o dia... Inclusive vi já no Imparcial de hoje que o cônsul japonês está aqui. Hoje a colônia japonesa São Paulo está aí promove essa grande né? festa e tem autoridades japonesas aqui em Álvares Machado. Dos políticos famosos que já tiveram aqui em Machado, o que o senhor pode contar deles para a gente? Antigamente, nós tivemos aqui os políticos famosos que gozaram de um prestígio muito grande e que nos ajudaram. Eu tenho um com grande importância. Não sei dizer sobre outros, porque no meu tempo nós fazíamos política. Eu diria mais o companheirismo com Arthur Buig, depois o Súniga, e mais com Arthur Buig, e o Jorge Maluri Neto. Jorge Maluri Neto foi um grande justiça seja feita, foi um grande deputado. E por sinal, me parece que é machadense, né? Ele não é machadense, mas ele é considerado, e ele gosta que diga que ele é machadense. Ele nasceu em Fartura, mas cresceu aqui. Ele é considerado, como, além do título de cidadão machadense, ele pertence, a sua meninice pertence a Álvares Machado. E era o deputado, digamos, enraigado aqui, nos ajudou bastante, nos levava, e um homem de prestígio no Brasil. Em qualquer área onde que nós buscássemos o Jorge Maluri Neto, ele tinha prestígio. E é o atual prefeito lá da cidade de Araçatuba ainda, né? E era um político que recebia a sua grande parte de voto em Álvares Machado, sem gastar um tostão, e de maneiras que era um homem que não só gostava de Álvares Machado, como a política nossa, principalmente a nossa, a minha, era de não cobrar nada, de fazer uma política de contribuição de graça, mas exigir do eleito trabalho. E o que eu vejo hoje é que não existe políticos como antes. Políticos que levam o prefeito de mãos dada e leva até as barras do governador exigindo. E nós éramos felizes sim. Por que a Santa Casa foi feliz na época? Porque nós tínhamos o prestígio com o governador. Maluf na minha casa nos deu uma grande ajuda. Por quê? Porque tínhamos prestígio, porque nós construíamos. Nós não fizemos nunca da política negócios. Nós apoiávamos os nossos deputados,
o nosso governador, mas exigíamos sim que nos apoiasse, que nos desse em troca o trabalho por Álvaro de Machado, que essa estrada de amizade, eu exigia aqui do Maluf que ela fosse construída se eleito governador, e ele cumpriu a palavra assim, porque eu cumpri com a minha. E assim era a nossa política. A política séria, mas de exigir trabalho. Muito bem. E na época da guerra? Na época da guerra, Os confrontos aí entre japoneses, alemães, tinha ou como é que era? na época da guerra, com os alemães não, porque nós não tínhamos aqui alemães, né? Os japoneses sofreram um pouco a entrada do Japão no eixo. Tanto é que as suas escolas aí, que funcionavam livremente, foram fechadas. O campo do Esporte Clube Bandeirante foi fechado também naquela parte e foi entregue ao Bandeirante que fizesse ali o seu campo de futebol. Inclusive nesse cemitério parece que também. E o cemitério também, até a época os japoneses enterravam no cemitério, os filhos de japoneses. Eram os que a colônia entendesse que fossem enterrados ali, se enterrava até 1940, 43, 40. Depois que o Japão entrou na guerra, também o governo brasileiro proibiu que essa independência houvesse de ter-se aqui em Machado um cemitério de uma outra finalidade, que não seja a de enterrar todo mundo. E até aqueles que tinham esses rádios, que antigamente tinha usado muito, né, o rádio, esses rádios foram confiscados. Até os bens dele, me parece, não houve violência, eu não conheço violência. Dizem ter que houve uma certa violência, eu não conheço de fato. Não, a violência houve entre eles mesmos, entre eles a própria mesmo. colônia, né? Porque existia aquele pensamento que os japoneses se entregaram, se renderam, e os velhos japoneses não queriam essa ideia. E criaram a ideia de que o Japão não se entregou. Que o Japão não se entregou. Isso aí foi uma ideia que nasceu de uma crença, né? Mas essa briga havia entre mesmo os japoneses, que acreditavam, que preferiam acreditar na rendição do Japão, e aqueles velhos japoneses que eram firmes nas suas ideias, eram fanáticos de que o Japão não havia sido derrotado, que o Japão apenas teria sido um armistício que fez com que o Japão parasse com a guerra. O senhor poderia dizer alguma coisa para a gente, não sei se é da época do senhor, agência bancária, qual foi a primeira? A primeira agência bancária, bom, aqui tinha umas agências que não era agência bancária, eram umas casas bancárias, né? Daquelas o início, né? Agora, o primeiro banco em Álvaro de Machado foi o Bradesco, não foi? O Bradesco. Foi o Bradesco. Depois do Bradesco veio a América do Sul. Sul-Americano, inclusive você até nesse dia, eu me lembro que você fez um discurso lá. Eu discursei, que eu falei em nome das classes produtoras no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Sorocabana. Tinha a Sorocabana, o Banco da Sorocabana, que era do Abel, né? E depois a Caixa Econômica. Aliás, nessas solenidades, essas coisas, sempre você foi um orador fabuloso. A turma me tinha como um falador, se era um falante. Se morria alguém, eu falava. Se nascia alguém, eu falava. Se alguém casasse, eu falava. Se era colônia japonesa com festa, eu falava. Inauguração de uma ponte, eu falava. Vinha um deputado, eu falava. Se vinha um governador, a mesma coisa. De maneiras que eu fui sempre ocupado nessa missão, né? Não sei se eu sabia. Falante de todas as horas. E a respeito da rodovia aí, Raposo Tavares, o senhor pode dizer alguma coisa? A Raposo Tavares? A Raposo Tavares foi uma aquisição também da política de Presidente Prudente, foi uma aquisição também da nossa política em ajudar que ela se consumasse, e nós temos hoje essa rodovia com 4 pistas, né? Presidente Pitácio, né? Até Presidente Pitácio, e nós participamos desse conjunto de prefeitos reivindicando que a Raposo Tavares
sofresse esse melhoramento. Né? Antigamente era o que? Era terra? Era terra, passando de cidade em cidade, né? Era terra. Daqui para Bernardo, Isso, assim tudo por terra. Era. Mas depois o sul de porque aquele tempo, Gilmar, aquele tempo o asfalto era difícil, né? Depois, com o aumento do asfalto, as rodovias asfaltadas foram cada vez mais possibilitadas, né? E nós hoje temos esse melhoramento muito grande. Nós nos orgulhamos de ter a Raposo Tavares de presidente da Porto Epitácio com essas pistas que nós gozamos. Né? E essa nossa estrada da amizade aí? A estrada da amizade, a dela. estrada da amizade foi o seguinte: não tinha a estrada da amizade, havia apenas uma ideia de 1900, no tempo da Ademar de Barro, tão mito, de se fazer a estrada, de uma estrada aqui por dentro, o que era uma coisa muito remota. E depois veio a campanha, a pretensão do Paulo Maluf ser governador do Estado. E em 70, deixa eu me ver, em 78, eu peguei amizade com o Paulo Maluf, porque em 78, porque ele foi nomeado secretário do transporte, e eu naquelas andanças, em 74 já começou a minha amizade com o Paulo Maluf. Eu era vice-prefeito, assumi por uns dias a prefeitura, e naquela minha andança eu entrei em contato com o Paulo Maluf, que era o secretário dos transportes, e o Paulo Maluf já pleiteava a sua eleição para governador. E ele começou a me namorar. E muito agradável, sabe? Que é muito agradável. E o Arthur Boegues, que era o prefeito, e eu, assessor do Arthur Boegues, vê que situação. O Arthur Boegues, prefeito de Álvares Machado, e eu, assessor do Arthur Boegues, malufista. Maluf. Então, mas nós não brigamos. Ele ficou com o Laudo Natel e eu com o Paulo Maluf. E o Paulo Maluf veio aqui, quem votava naquele tempo no governador não era a população. A revolução arrumou um jeitinho de fazer política. E estabeleceu que quem votaria no governador seriam os delegados do partido. Havia a Arena e o PMDB. Como a Arena tinha mais delegado, eu fui o único eleitor aqui em Álvares Machado. E eu era quem nomeava, no meu voto em Álvares Machado, quem votava nos candidatos a governador. A Revolução indicou assim, Laudo Natel. E o Maluf entrou como rebelde, porque existia um parágrafo que dava direito àqueles que quisessem divergir da Revolução, que o candidato se apresentasse como candidato. E Maluf veio me procurar. Naquela você vota em mim? Eu falei, voto. E eu fui um eleitor de Maluf fiel. Por que fiel? Porque tão logo Maluf se apresentou no colégio como pretenso candidato a governador, a Revolução ficou de olho no Maluf. E mais, sabedor de que ele era um político hábil, ficou de olho também nos candidatos da Arena. E eu passei a receber. E a Wanda ia para a cidade, aqui, para a Penteadeira, no estabelecimento bancário, perguntavam, Anacleto vai votar em quem? E eu era o único candidato que votava em governador. A Wanda falava com toda a sua espontaneidade, Anacleto vai votar no Paulo Maluf. E aqui vinha a imprensa, mas a imprensa não me procurava, alguns sim, outros não. Mandava procurar a esposa, porque a esposa sempre entrega o marido. E vinha aqui o Estadão, vinha aqui outros jornais. A senhora, a esposa do senhor Anacleto, seu marido vai votar em quê? A Wanda se abria, meu marido vai votar no Maluf. E eu fiz também declaração de voto, eu era presidente da Câmara, fiz declaração de voto, eu não estou enganando ninguém, eu vou votar no Paulo Maluf. E a Revolução soube disso. E a Revolução ainda estava de pé. Que não queria Maluf, queria o Laudo Natel. E eu recebia cartas do Geisel, recebi a carta do Figueiredo, recebi a carta do Sigiac e daquele ministro da Casa Civil Militar. Que o caminho era Laudo Natel. E Goberi, não. É o Goberi? O Goberi, era o Goberi. E eu recebi a carta, não ameaçadora, mas dizendo que fora de Paulo Maluf era errado. Né? O candidato à Revolução era Laudo Natel.
E eu insisti. Então essa fidelidade é que lhe trouxe... Que me trouxe essa amizade boa com Paulo Maluf. E que nos ajudou a instalar a Santa Casa. E a Estrada da Amizade? E a Estrada da Amizade, ele disse para a Wanda. Minha mulher, perdão. Wanda, fala para o Anacleto aqui na saída. Foi numa noite. Fala para o Anacleto me fazer governador que eu venho na sua casa inaugurar a estrada. E veio. E veio. Realmente, construiu a Estrada. Essa estrada deve a mim. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor também. A respeito da construção da igreja católica, o senhor tem alguma história para contar para a gente? Não, não tem. Esse é mais o Alcide, né? Mais o Alcide. Eu fui sempre um elemento afeito à política. É, o Alcide já me não. dedicava Já era mais meu à protetor parte doutor. religiosa, É. né? Mas a nossa matriz que temos aí foi o trabalho do Padre Vicente, né? Padre Vicente. Vigário da paróquia de É. Álvares Machado, né? O espanhol catalã, né? É, catalã. É. Devemos a ele, né? Fala A da população que colaborou, né? Foi no Não. tempo do Padre Vicente Fontanetti. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Quando eu era jovem, tinha um andarilho na cidade chamado Sérgio. Vocês lembram dele? O Sérgio não é aquele pinguço. Isso, ele mesmo. Anacleto sabe. Ele era um sujeito culto, o Sérgio. Mas não sei porquê ele queria morrer bebendo, né? Verdade. É. E esse é o destino do Sérgio. Mas já que Mas ele nasceu aqui ou ele apareceu aqui? apareceu. Apareceu. Mas, Gilmar, já que você está fazendo essa pergunta, eu vou respondê-la com um certo fato inédito em Álvares Machado acontecido com o Sérgio. O primeiro carro que foi roubado em Álvares Machado foi através do Sérgio e era meu esse carro. É? Era meu. Isso aí foi o seguinte. Eu residia ali nas proximidades da igreja e sempre se instalava um parque ali no terreno do Misobe. E eu residia em frente, numa casa de madeira. Eu então deixava o meu jipe num terreno baldio ao lado da minha casa. Uma determinada madrugada, isso foi em 1960, a minha filha recém-nascida, Betinha, ela despertou com um choro lá, e nesse despertar dela eu notei um barulho de carro. Zum! Eu cheguei e falei, ué, acho que houve qualquer coisa com o meu jipe aqui. Quando eu for olhar, o jipe não estava. Eu disse, acabaram de roubar esse jipe. Acabaram de roubar o nosso jipe. Aí eu, logo em seguida, fui ao lado do Misobe ali, que morava ali, o Tim, você lembra do Tim? Lembro. Eu falei, eu acordei ele, falei, ô Tim, era umas meia-noite e meia, 2 horas, meia-noite, 1 hora. Eu falei, ô Tim, acabaram de me roubar o carro aqui. E como ele tinha uma viatura naquele tempo, nós saímos em procura desse carro e localizamos o carro nessa estrada que é a Rodovia da Amizade, que era a estrada de terra que ligava Machado com Prudente. Após a ponte que tinha ali do Limoeiro, o carro estava ali. E justamente esse que ficou ali, porque acabou a gasolina. Diante disso daí, no dia seguinte, logo cedo, fui dar queixa na polícia. Olha, houve um roubo do meu carro, tal, foi encontrado, está aqui assim. E a polícia, mas onde é que você encontrou esse carro? Encontramos aqui assim, quando descemos da estrada na ponta do Limoeiro, encontramos o Sérgio. Justamente ali, ainda assim, devia estar bêbado, não sei o quê. E foi ele justamente que havia praticado esse furto. É uma história que eu posso contar do Sérgio para você, essa pitoresca, Gilmar. Mas antes ele começar na bebida, tinha alguma profissão? Não tinha nada? Você Não, sabe? aqui nunca ele teve profissão definida nenhuma. O Gilmar nunca tinha, não. Ele era um boêmio aí na rua, um boêmio. Era motorista. Motorista, trabalhava de motorista. Mas avulso, né? Não tinha certo não tinha lugar fixo. emprego efetivo, não. Era um boêmio que veio por aqui. O que eu posso lhe contar do Sérgio é isso, que se eu soubesse que teria sido ele o autor daquele furto, eu nem teria dado queixa na polícia. Porque eu sei que ele fez aquilo no sentido até de brincar, de ir até prudente. Eu não sabia que ele... E em função desse furto, ele foi recolhido à
a prisão e ficou uns 2 ou 3 meses pagando por esse delito que ele cometeu. Foi até oportuno você fazer essa pergunta, que eu vou contar que foi o primeiro roubo de carro que aconteceu em Álvares Machado, foi através do Sérgio. Vocês têm assim algum fato hilário, cômico de algum político pra gente. Político, para gente famosa. Ah, né? isso a Cléter. Pascoalão. Assim pra gente dar uma. Pra gente dar uma encerrada no. Do Bartolo ali, lembra? Do Burrico, aquela coisa toda. Bom, Né? fato hilariante, ele não é hilariante, mas era os desfiles, quando o Tomito ganhou o pleito, houve o desfile dos burricos, né? Dos Burricos, né? E o Bartolo, que é um espanhol, É. que era acirradamente contra o Dr. Milton, e outros mais, né? Saíram com o desfile do Burrico e foram atropelados pela política do Dr. Milton, que não admitiu aquilo. Né? Aquilo o qual seria a finalidade? Foi serem atropelados pela polícia do Dr. Milton. Né? E assim, porque a polícia, o Dr. Milton comandava a polícia assim. Naquele tempo, quem era amigo do governador era o chefe político na cidade. Né? E tem outros casos que não foram hilariantes, não. A coligação, o Miro Mazuro ganhou a campanha para prefeito. Era o prefeito de Álvares Machado. Tinha 2 clubes. E o Miro Mazuro e a sua tropa, e a sua turma, organizaram um desfile carnavalesco, não foi, Alcino? E botou o desfile para desfilar em Álvares Machado. O doutor Mito foi com a polícia e não deixou, embargou. Eles então vamos desfilar em Prudente. Foram para Prudente. O prestígio do doutor Mito era tanto que ele obrigou, já diria assim, obrigou que a polícia de Prudente escoltasse e não deixasse o grupo carnavalesco de Álvares Machado desfilar nas ruas de Presidente Prudente. Vieram escoltados e foram obrigados a festejar o carnaval dentro do clube e não na rua. Esta era a política forte do Dr. Milton Bento Menachem. A sua coragem, a maneira de fazer política no pau, né? E sobre a implantação desses horários intermunicipal que existe hoje entre Machado e Prudente através da Jandaia, você lembra do início, como é que foi? Bom, antigamente era proibido, né? Você não lembra? A polícia prendia A polícia... porque a Jandaia era a dona da linha. E os motoristas queriam fazer transporte sem serem legalizados. E aquilo a polícia mandava prender. Mas a Jandaia tinha poucos horários, eram uns 3 ou 4 horários daqui a Prudente. Não satisfazia a população. Então, os motoristas faziam aquilo desrespeitosamente. E aquilo deu um bafafá danado. Né? O Zé Sacco, então, se comprometeu a enfrentar a polícia. E houve fatos ali de litígio. Né? Havia prisões de motoristas. Prisões de motoristas. Então depois nós nos reunimos e conseguimos, junto ao governador, Ademar de Barro mesmo, lembra? Conseguimos legalizar esse horário de 15 em 15 minutos de Álvares Machado a Presidente Prudente, vice-versa, né? E qual foi a maneira que nós conseguimos isso? Nós tínhamos motoristas de praça, cada um vendeu o seu carro e compramos essas combis, lembra? E compramos essas combis. Mas como a estrada naquele tempo era de terra, dava muito conserto, quebrava demais essas combis. Então, os próprios motoristas foram se desfazendo dele. E eu é que fui comprando, que eu tinha em condições melhores, fui comprando aquelas combis. Eu me lembro disso sim. Eu fui comprando, Gilmar. Isso é um fato inédito para a cidade. Você sabe que essa Jandaia é autolotação vencedor, não era Jandaia, não. E eu fui adquirindo as combis dos demais amigos lá, nós tínhamos o táxi. Eu mesmo não trabalhava, mas eu era dono do táxi e meu primo, que era
é o que trabalhava com a autolotação vencedora. José Então, Gadan, né? e como foi dando então esse problema, o custo de mão de obra muito caro, peça, não sei o que, eles foram se desfazendo, eu fui comprando. E aí eu fiquei em sociedade com o Enê, que tinha um posto de gasolina aqui. Então nós dois éramos proprietários e vendemos então para Andorinha, naquele tempo, para o Mário Eugênio e os Helemos, que não era o Paulo Constantino ainda naquela época. Que era um grande chefe político. Que era um grande feito. E nós então vendemos. Quer dizer que esse horário que a Jandaia tem de 15, 20 minutos foi conseguido através da política aqui em Álvares Machado, através dessa briga que houve entre né, os motoristas com a própria Andorinha. A Andorinha era tão forte, o Mário Eugênio, que fez suprimir a linha do Pedro Sanches. Né? Foi verdade. Que não aguentou a concorrência. É uma coisa que não sei se o Gilmar tinha conhecimento, mas essa linha foi minha, essa linha. Eu é que vendi para... Agora ali para o jovem casal, para a gente encerrar aqui. Só Anacleto e Dona Wanda, você se arrepende de alguma coisa que vocês fizeram na política, na vida social machadense? A Dona Wanda tem alguma bronca para reclamar do São Anacleto? O São Anacleto tem alguma desculpa para pedir para Dona Wanda? Ou faria tudo se preciso fosse? Eu peço desculpa pela bagunça que eu enfiei minha esposa a enfrentar a política. Porque quem for político, quem já foi político, sabe que uma das pessoas que o político sacrifica é a esposa. E eu exigi da minha esposa sacrifício. Agora, eu devo confessar, e digo isso de cátedra, porque ninguém mais do que eu, a minha mulher tinha aquilo como seu dever, uma satisfação. E ela me acompanhava, ajudar a adquirir voto, enquanto eu, muitas vezes, almoçando com uma mãe na minha mesa, almoçando com a mãe, ela no banheiro, lavando a bunda da criança, toda suja, e nós tínhamos isso como satisfação. No meu carro viajavam os doentes que eu levava para a Santa Casa, e na política ela me acompanhava naquelas festas que você sabe, Arcide, que as festas sempre se dão acirradamente no mês de agosto, setembro. A gente saía com calor naquelas quermesses, por esses sítios afora. Saímos daqui, voltávamos muitas vezes às 2, 3 horas da madrugada, dançando no sítio. E ela me acompanhava com satisfação. Ela gostava daquilo. Eu não sei por que ela gostava daquilo e me acompanhava com satisfação. E eu acho que, eu não sei se eu devo pedir desculpa de alguma coisa, porque ela também gostava. E ela deve estar satisfeita, sem arrependimento. Eu gostaria que a minha mãe fosse viva para que ela soubesse o quanto eu gostei da política. Como que a filha dela, do ostracismo, surgiu uma política. Eu acompanhei também o Anacleto em todas as coisas que ele fazia. Eu gostava, eu era companheira, eu estava sempre junto dele. Porque a mulher que não tiver, o homem que queira fazer política e que vá à praça pública e não tiver uma mulher que eu acompanhe com gosto, com prazer, é melhor que não vá, porque é um desastre. E eu sempre fui feliz. A Wanda me acompanhou, e a Wanda me estimulou, e me apoiou, e ela me trouxe. E até hoje. Foi sempre para ela a política uma satisfação. Resumindo, começaria tudo se preciso... Tudo de novo. Pena que nós, sabe o quê? Precisamos de uma coisa que nas lojas não tem, que no supermercado não tem, era 10 anos menos, pelo menos 10 anos.